Irmãos, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, teremos então a nossa meditação aqui nesse texto da palavra do Senhor. Nós iremos meditar em todo esse capítulo, mas iremos ler apenas os 2 primeiros versículos, mas é apenas uma meditação, tá? Não iremos aprofundar em detalhes, isso demandaria muito tempo e uma sequência de estudos, mas nós iremos contemplar aqui a razão e o propósito do ensino de Jesus ao contar 3 parábolas tão conhecidas, lendo os 2 primeiros versículos de Lucas, capítulo 15. Vamos ler juntos? Então, a uma só voz, diz assim a palavra do Senhor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Amém. Somente aqui. Irmãos, esse capítulo 15 de Lucas é bem conhecido por causa das 3 parábolas contadas por Jesus, e Jesus tinha assim esse grande propósito de apresentar o amor de Deus pelo seu povo. Essas parábolas seguem o mesmo esquema de constituição, constando de um problema, uma ação e finalizando então ali sem nenhuma aplicação, sem nenhuma conclusão, mas em aberto para apreciação daqueles que estavam ouvindo. Qual é o problema que envolve essas 3 parábolas? Todas elas contam acerca de alguma coisa que se perdeu. Na primeira parábola, é uma ovelha, umazinha, que se perde. Na segunda parábola, é uma dracma, uma moeda que foi perdida. Na terceira parábola, é o filho. Qual é a ação em cada uma dessas perdas? Na primeira parábola, o pastor vai atrás, vasculha a terra, até encontrar a ovelha. Na segunda, é a mulher que revira a casa, até encontrar a moeda. A terceira parábola mostra a ação de espera daquele pai, que enfim recebe o filho de volta, abre os braços, abraça, perdoa e o restaura à condição, à dignidade de um filho. E como é o final dessas parábolas? Os irmãos devem perceber que elas terminam, com exceção da terceira, com festa. Na primeira parábola, o pastor, que encontra a ovelha, reúne ali a vizinhança e diz: alegrai-vos comigo. A mesma coisa faz a mulher quando encontra a dracma perdida. A terceira parábola não termina dessa maneira. Deveria terminar quando o pai recebe o filho e diz então que se reúnem ali para comer um churrasco gostoso. Mas a terceira parábola termina com um adendo, né? E há uma razão para isso que nós iremos considerar mais à frente, quando aquele pai vai ao encontro do filho mais velho, que está resistente, não aceita aquela condição de restauração. Como detalhe interessante para a gente meditar nessas 3 parábolas, todas elas apresentam um percentual de perda que é diferente uma da outra. Considerem, na primeira parábola, o pastor tinha quantas ovelhas? 100. Quantas ele perdeu? 1. Então, o percentual de perda foi de 1%. Pode não parecer muita coisa, mas significa um percentual ali a ser considerado. Na segunda parábola, a mulher tinha quantas moedas? 10. Quantas ela perdeu? Qual foi o percentual então? 10%, tinha 10, perdeu 1, o percentual cresceu. Na terceira parábola, nós vemos aí então um pai que tinha
2 filhos. Quantos ele perdeu? 1. Isso representa 50%. Quando a gente aplica, o percentual à vida humanas, então foi esse o percentual. Veja o crescendo: 1%, 10% e 50%. Eu quero que você veja que não importa, na visão de Jesus, qual é o percentual de perda, seja 1%, seja 50%, o valor, no íntimo, no interior, acaba sendo o mesmo. Se porventura houvesse um homem que tivesse 100 filhos, e ele perdesse um, a sua dor seria a mesma daquele pai que, tendo 2 filhos, também perde um. Então, por que Jesus conta essas parábolas e por que o evangelista Marcos coloca aqui esses detalhes para a gente ter essa informação? É que se houvesse apenas uma vida neste mundo para ser salva, Jesus viria da mesma maneira. Ele estaria disposto a vir a esse mundo para sofrer o que sofreu, para ser humilhado e desprezado naquela cruz, mesmo que fosse para salvar uma única pessoa em toda a história da humanidade. Por que isso? Porque este é o ministério do Senhor Jesus Cristo. É para isso que ele veio. Lá em Lucas capítulo 19, Jesus define o seu ministério dessa forma: eu vim a este mundo para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Mesmo que houvesse uma única vida, Jesus faria o mesmo sacrifício. Nesse texto que nós acabamos de ler, esses 2 versículos, deve ter ficado claro para os irmãos que o texto começa falando sobre 2 grupos diferentes. Dá uma olhada aqui nesse esquema que o irmão vai jogar aqui para nós. No primeiro grupo, nós temos aqui os publicanos e os pecadores. Os irmãos sabem quem eram os publicanos, os coletores de impostos que tiravam parte da renda do povo de Israel e dava para os inimigos, para os romanos. Por isso eles eram tão odiados, traidores da pátria. Ainda mais quando se sabe que eles se aproveitavam dessa questão de impunidade e cobravam a mais para se enriquecerem, ou pelo menos a maioria deles. Pecadores, essa expressão é bastante genérica, que engloba todas aquelas pessoas que tinham problemas reconhecidos na sua vida moral, seja na questão sexual, fossem em outra questão qualquer que envolvesse a sua moral. Esses eram considerados os pecadores. No outro grupo, então, nós temos aqui os fariseus e os escribas. Os escribas eram os copistas da lei, eles, portanto, tinham profundo conhecimento das escrituras do Velho Testamento, porque esse era o trabalho deles, fazer cópias e distribuir entre as pessoas. Os fariseus, nós também os conhecemos. Eles eram os religiosos que procuravam zelar pela santidade da religião ali em Israel. E muitas vezes, na grande maioria delas, se tornavam exagerados. Eram legalistas, eram radicais, zelavam tanto pela espiritualidade dos outros que criavam leis absurdas, sem eles mesmos terem essa preocupação de cumprir aquela lei estabelecida, seja pela palavra de Deus, ou seja, por eles mesmos. Havia uma lógica naqueles fariseus que os levava a pensar assim: olha, a palavra de Deus mostra que Ele recebe o pecador. E essa lógica é clara, é conhecida por nós que reconhecemos a validade dos evangelhos, mas o problema deles é que, mesmo crendo que Deus recebia o pecador,
muito dificilmente eles iam atrás do perdido e do pecador. O comportamento deles era o comportamento típico, assim, de muitas igrejas hoje, né? Olha, aqui está a lei, aqui está a palavra do Senhor, se você não cumprir, você vai para o inferno, e é simples assim. Esse era o típico comportamento de um fariseu legalista, muito diferente da prática de Jesus. Certo, Jesus ensinava que quando o pecador se arrepende e o procura, ele recebe a salvação. Mas Jesus ia atrás. Jesus ia de cidade em cidade. Jesus procurava o pecador. Jesus se deixava tocar. Era muito fácil encontrar Jesus, seja no templo, seja nas festas, nos encontros sociais, caminhando de cidade em cidade. Ele era fácil de ser achado. Então aqui, esse texto vai mostrar duas realidades para nós que Lucas apresenta. Primeiro, Lucas se importa em mostrar que muitas pessoas procuravam Jesus não apenas para receber os milagres, mas também para receber o seu ensino. Você consegue ver isso aqui no versículo 1? Que esses do primeiro grupo, os publicanos e pecadores, foram ao encontro de Jesus, se aproximaram dele para o ouvir. Eles não foram procurar Jesus como muitos outros, né? Para pedir que pães fossem novamente multiplicados. Ou aqueles que procuravam Jesus para ver o sinal grandioso de que ele era o Messias enviado. Eles foram procurar Jesus unicamente para aprender o seu ensino. A segunda coisa que Lucas faz questão de registrar aqui nesse texto, e isso pode ser visto no versículo 2, é que este outro grupo, irmãos, não se aproximavam de Jesus para aprender, mas tão somente para encontrar algum defeito, alguma falha, ou no ensino e no comportamento de Jesus. E essa intenção maldosa, maligna, cegava o entendimento deles e reduzia toda a sua visão de mundo a um esquema bastante simplista. Tipo assim, se aqueles são pecadores, então Jesus também é. Se eles são impuros, então Jesus, que se diz o Messias, também é. Era um esquema de pensamento limitado. Veja, Jesus recebe pecadores e come com eles. Veja aqui que quem precisava de uma defesa não eram os publicanos e pecadores. Eles reconheciam a sua condição. Quem precisava de alguma defesa aqui era o Senhor Jesus Cristo. E como que ele se defende? Contando as 3 parábolas. Qual é a primeira parábola que Jesus conta aqui? Qual é? Fala para mim, qual é a primeira parábola contada por Jesus? A segunda parábola contada por Jesus? A terceira parábola contada por Jesus? Irmãos, deixa eu aqui dizer uma coisa para vocês. Jesus não contou nenhuma dessas parábolas que os irmãos acabaram de dizer. Deixa eu confirmar. Jesus não contou a parábola da ovelha perdida, nem a parábola da dracma perdida, e nem a parábola do filho pródigo. Na interpretação de textos, existe aquilo, irmãos, que nós chamamos de foco narrativo. Não somente na leitura bíblica, mas em qualquer sistema de interpretação. O que é o foco narrativo? É aquele elemento principal através do qual todas as outras coisas gravitam e depende delas para acontecer.
Então, na primeira parábola, que eu entendo, os irmãos seguiram o título do que está aqui, mas esse título foi colocado pela nossa sociedade bíblica, não consta do texto original. Nessa primeira parábola, o foco principal não é a ovelha, mas sim o pastor. Na segunda parábola, o foco narrativo não é a moeda, mas sim a mulher. Na terceira parábola, o foco narrativo não é o filho que se perde, mesmo porque tem o outro filho em casa. Mas o foco narrativo, o ponto principal, é o pai. Então, se Jesus não contou a ovelha do filho pródigo, nem da dracma perdida e nem da ovelha perdida, quais foram as parábolas que Jesus contou? A primeira, a parábola do pastor persistente. Qual foi a segunda que Jesus Cristo contou? Da mulher diligente. Qual foi a terceira parábola que Jesus contou? Do pai perdoador. Vamos então considerar cada uma dessas parábolas contadas por Jesus, e nós faremos isso muito rapidamente para fazermos aqui a aplicação em nossa vida. A primeira parábola é bem conhecida. A história é aquela que se repete tantas e tantas vezes de uma ou de outra forma. Na forma contada por Jesus ou em outra forma que nós bem conhecemos. Aqui o texto fala de um pastor que tinha 100 ovelhas. Ele estava no seu trabalho, no seu serviço, e aí de repente chegou a hora de dormir, de nanar. Ele leva para as ovelhas, ali no deserto, devia ter um redil, um cercadinho, ele coloca todas elas lá e vai checar, vai fazer a lista de chamada, né? Mas tem uma que não responde com bé a lista de presente. E então o que aquele pastor faz? Diz aqui o versículo 4, que ele deixa em segurança as 99, vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Isso indica persistência, indica perseverança. Ele procura de um lado, não encontra. Procura do outro lado, não encontra. Ele chama, ele grita, ele sobe montes, desce montes, atravessa vale, ele volta, ele entra numa gruta, entra no riacho, vai ali numa caverna, até o momento que então encontra a ovelha. A intenção de Jesus ao contar essa parábola, meus irmãos, é muito clara. É mostrar que a persistência desse pastor é a representação do amor de Deus que não desiste de nós, que nos amou grandemente até nos encontrar. Eu fico pensando, meus irmãos, em quantas tragédias e crueldades o ser humano é capaz de fazer. Ele é capaz de trair, ele é capaz de matar, ele é capaz de pegar um recém-nascido e jogar no tambor de lixo, ele é capaz de deixar a adoração a Deus para adorar Satanás. Satanismo, como tem crescido no mundo inteiro. E mesmo assim, nós olhamos para Deus e vemos o seu grande amor que não desiste de quem Ele criou. Assim como Deus não desistiu de Moisés, que era assassino. Como Deus não desistiu de Noé, que era bêbado. Que não desistiu de Pedro, que era rude, temperamental, arrogante. Que não desistiu de Manassés, que era idólatra, que era bruxo, que era feiticeiro, que ofereceu em sacrifício seu próprio filho. Assim também, Deus não desiste nem de mim e nem de você.
mesmo naqueles momentos em que nós estávamos ali, no fundo do poço, no tremedal de lama, no poço de perdição, Deus olhava para nós, Deus nos amava, e como pastor persistente, Ele foi de um lado, Ele foi de outro, Ele subiu pelos vales, Ele atravessou montes, Ele entrou no riacho, Ele entrou no deserto, nos vales, nas cavernas, até nos encontrar. Na segunda parábola, nós vemos então um relato bem simples, mas que precisa de uma pequena explicação. Porque lá na Judéia, quando se afirmava uma intenção de casamento, era comum o noivo dar para a moça ou um colar com 10 moedas, ou uma tiara, ou um diadema. Hoje no Brasil é diferente, né? O compromisso de casamento é com um anel no dedo anelar da mão direita. As mulheres aqui podem até achar isso ruim, né? Gostaria de ganhar aí um diadema, um colar, como os judeus. Mas era um compromisso. E aquele colar, ou aquele diadema, composto então de 10 moedas de prata, chamada dracma, era usada pela noiva em encontros sociais. Ela mostrava para as outras pessoas que já estava comprometida, ela já estava caminhando para o casamento. Agora, já imaginou chegar numa festa e ao invés de 10, apenas 9 moedas? Olhando ali o diadema ou a tiara, ao invés da obra, do conjunto completo, uma faltando. Não somente ela iria ficar conhecida como uma mulher sem preceitos ou princípios, como também o seu noivo iria ficar bem chateado ou envergonhado dela. Então, o que aquela mulher faz? Versículo 8. A mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Qual é a mulher que não faz isso? Jesus Cristo está aqui perguntando. Agora, nessa parábola, eu quero que você preste atenção apenas em uma coisa, porque tanto nessa quanto na parábola anterior, nós vemos uma moeda e uma ovelha que não foram roubados. Nós vemos aqui nessa parábola, como na anterior, de uma ovelha que foi perdida e de uma moeda que foi perdida. Isso é interessante por quê? Porque não entrou nenhum ladrão ali naquela casa e roubou uma moeda. Se fosse obra de ladrão, certamente ele ia levar o conjunto inteiro, não apenas uma única moeda. Mas aquela mulher perdeu por causa, talvez, do seu descuido, talvez por causa da sua falta de zelo, mas certamente ela teve alguma culpa nessa perda. Não guardou em lugar convincente ou conveniente. E eu fico pensando, meus irmãos, que há muitas coisas na vida que pouco a pouco, que no dia a dia, nós também vamos perdendo. Pela nossa falta de zelo, pela nossa falta de cuidado. E aqui certamente eu não estou me referindo simplesmente a coisas materiais. Quando nós perdemos a chave do carro, quando nós perdemos celular, o povo gosta de perder celular hoje, né? Quando nós perdemos documento, quando nós perdemos a carteira, eu estou me referindo muito mais àquelas coisas que dizem respeito à nossa vida devocional, ao nosso relacionamento com o Senhor. Pela nossa falta de zelo, pelo nosso descuido, nós vamos perdendo
a alegria da adoração, o prazer da comunhão. Nós vamos perdendo o valor da oração, da consagração. São coisas que nós, pelo nosso descuido, pela nossa falta de zelo, nós vamos perdendo. E nós ficamos semelhante àquela mulher, com as coisas pela metade. Aquilo que nós chamamos hoje de mais ou menos, né? Como está a sua vida com Deus? Mais ou menos. Como está a sua vida de oração? Mais ou menos. Tem consagrado a vida ao Senhor? Mais ou menos. Uma vida incompleta, semelhante ao colar, ou a tiara, ou diadema daquela mulher. Incompleto. Nós agimos assim. A Bíblia fala de uma situação, de uma igreja muito especial para o Senhor, que havia perdido algumas coisas, basicamente uma que ele aponta, uma coisa fundamental para a sua sobrevivência no mundo. A igreja de Éfeso, Apocalipse 2. Quando o Senhor Jesus se dirige àquela igreja e elogia e reconhece muitas obras que ela fazia, no entanto o Senhor Jesus diz: tenho porém contra ti que perdeste o primeiro amor. E então o Senhor Jesus estabelece ali o caminho. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Aquela mulher acende a candeia, varre a casa até encontrar a dracma perdida. É isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele derramou sobre nós a sua luz. Ele limpou a nossa vida, tirou da culpa dos nossos pecados, para encontrar em nós, hoje, um coração que o adore em espírito e em verdade. A terceira parábola, creio eu, seja aquela que melhor ilustra ou representa o estado de rebeldia do homem contra Deus, mas ao mesmo tempo a expressão verdadeira do amor de Deus por nós. São 3 histórias em uma única parábola. É como se fosse assim uma peça de teatro dividida em 3 atos. No primeiro ato, nós vemos a queda profunda ao nível mais baixo daquele filho caçula. Ele pede dinheiro, a herança, enquanto seu pai ainda estava vivo. Ele vai para uma terra distante. Quanto mais longe de casa, melhor. Ele dissipa os seus bens, acaba com tudo. Ele agrega-se ao povo da terra. É uma forma de dizer que ele tem aliança com aqueles homens ímpios. Ele vai trabalhar com porcos. É uma história de terrores, onde a curva é sempre para baixo, aponta para uma condição de filho que foi perdida para uma vida da mais profunda degradação. Fim do primeiro ato, começa o segundo. Quando ele cai em si, ele compara a vida que levava com a vida que levavam os escravos do seu pai. E ele então decide voltar. E quando ele decide voltar, vai ao encontro, de longe o seu pai já o está esperando, e ele sai correndo, encontra o seu filho, e aí ele manda trazer roupa para cobrir a nudez e o estado miserável em que se encontrava. Ele põe um anel no dedo que restaurava a condição de filho, ele põe sandália nos pés para apresentar-se dignamente para os amigos, e ele manda fazer uma festa. Fim do segundo ato, a história poderia terminar aqui. Terminava com festa, igual as 2 parábolas anteriores. Mas Jesus faz um adendo, e aí começa o terceiro ato, porque o filho mais velho, quando ouve o barulho das cantorias, o cheiro de churrasquinho, vai perguntar para o pai o que está acontecendo. O pai vai ao encontro dele e tenta então conciliar, porque o filho mais velho não aceitava a volta do filho, nem acreditava na sua restauração.
Irmãos, como nós falamos, o ponto principal da parábola não é o filho que sai, ou o filho que volta, o mesmo. O foco narrativo da parábola também não é o filho mais velho, quando ele chama atenção para a sua qualidade moral. Como nós falamos, o foco principal da narrativa é o pai. É o pai que ama, é o pai que perdoa, é o pai que recebe, é o pai que abraça e é o pai que vai ao encontro do filho mais velho para procurar conciliação. Isso, então, irmãos, nos leva a fazer uma pergunta. Aquele pai tinha 2 filhos, um foi embora, se arrependeu, voltou. Existe aí o senso comum que diz que os pais amam mais o filho que é rebelde, ou aquele que dá mais trabalho. Mas lembre-se, isso é senso comum, não é expressão da verdade. Você acha realmente que aquele pai amava mais o filho caçula que aquele filho mais velho? Eu te digo que não. Porque assim como ele perdoou e abraçou o filho rebelde que voltou para casa, o pai também vai ao encontro do filho mais velho para abraçar, para receber, para conciliar com o filho arrependido que volta para casa. Nós precisamos entender isso. E aqui vai, meus irmãos, a explicação. Por que Jesus não termina a parábola com a festa? O propósito de Jesus era mostrar que a atitude dos escribas e fariseus era absolutamente idêntica à conduta daquele filho mais velho. Quando você olha, vira uma página da sua Bíblia e vê o versículo 29, veja a frase que ele usa para expressar o seu desagrado ao pai. Ele diz assim: há tantos anos que eu te sirvo, eu jamais transgredi uma ordem tua, porém tu nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Veja quantas vezes ele usa o pronome possessivo meu. Veja quantas vezes ele enfatiza o pronome pessoal da primeira pessoa do singular, eu. Comportamento típico dos fariseus. Aquele filho mais velho queria ser o foco da narrativa, chamando todas as atenções para si, mostrando para as outras pessoas a sua qualidade moral, e jogando na cara do pai que aquele filho que estava recebendo a festa havia acabado com seus bens com meretrizes. E o texto não fala que aquele filho mais novo fez isso. Seria uma fake news, né? Esse filho mais velho poderia receber um processo. Pode ser que ele tenha feito isso, mas aquele filho mais velho não sabia. Ele está lançando uma acusação. Exatamente aquilo que os fariseus faziam. Lembra lá de Lucas 18, quando Jesus está no templo e ele vai olhar o modelo de oração de 2 pessoas. Qual era a oração dos fariseus? Deus, eu sou um cara bom demais. Eu fico orgulhoso de ver minha santidade, minha espiritualidade. Nossa, eu sou o cara. Eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Até das plantinhas, eu dou. Eu sou tão bom, que o Senhor não precisa nem me perdoar. Dá o perdão para esse pecador que está aqui do meu lado, ele sim, ele vai precisar. É por isso que Jesus Cristo conta esse adendo da parábola. Mostrar que aquele filho mais velho era a representação dos escribas e fariseus. Mas também o objetivo de Jesus
era mostrar que assim como o pai abraçou o filho arrependido, da mesma maneira como o pai foi procurar o filho mais velho, buscando conciliação entre todos, é isso exatamente o que o Senhor Jesus Cristo veio fazer. Ele veio amar aquele povo da aliança e veio amar aquele que estava perdido. Jesus oferecia a sua salvação para os de perto e para os de longe. É por isso, então, volta lá naquela tela anterior, que o Senhor Jesus Cristo veio trazer salvação, não somente para essas pessoas do primeiro grupo. A salvação de Jesus também era estendida para aquelas pessoas lá do segundo grupo. Lembram lá da definição de Jesus, do seu ministério, que eu citei no início, em Lucas 19? O Filho do Homem veio buscar o perdido. Quem são os perdidos que Jesus veio buscar? Os de dentro e os de fora, de um grupo e de outro grupo. Jesus é o pastor persistente. O modelo da atuação de Jesus é semelhante à da mulher diligentemente, e o Pai amoroso é a expressão do caráter do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a esse mundo, que morreu na cruz por nós. E assim que Deus nos abençoe, nós que também estávamos perdidos e fomos achados. Nós que estávamos em terra distante, mas fomos trazidos de volta para casa e abraçados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos recebeu, que nos amou e continua derramando esse mesmo amor ao nosso coração.